Vou começar aqui no ScreenFlow também. E vamos colocar aqui já no modo apresentação, mas não precisa ser em full screen. Então, pessoal, novamente, boa noite a todos vocês. Esse daqui na verdade, me apresentar aí rapidinho. Meu nome é Renzo Nutitelli, sou engenheiro de computação formado pelo ITA, mandei para vocês o e-mail no fórum já. Se vocês quiserem me adicionar com esse nome esquisito aí, Renzo Nutitelli, fiquem à vontade para me adicionar nas redes sociais aí, tem o meu telefone aí embaixo também, ali embaixo, o telefone está aqui embaixo, e ele está também no site da própria Python Pro. Então, se acontecer também qualquer problema, podem me ligar aí no celular, tá? Em relação às redes sociais, é mais rápido em geral você me mandar um e-mail, que eu vejo mais. Porque entrar na rede social hoje é perigoso, né? Você entra para fazer alguma coisa séria e acaba perdendo umas 2 horas lá, vendo, sei lá, vídeo de gato, foto que as pessoas te mandam. Então, eu procuro acessar mais o e-mail, tá certo? Bom, esse curso aqui, ele é o Objetos Pythônicos e ele é baseado num curso e numas talks do Luciano, que ele deu já também em vários eventos. Se vocês procurarem, ele costuma chamar, essas talks também se chamavam OO sem sotaque, de orientação a objetos sem sotaque, porque muitas das vezes Python não é a primeira linguagem da pessoa, e aí ela vem de outra linguagem e acaba trazendo ali o sotaque da outra linguagem. O meu exemplo é que eu vim de Java para o Python, e depois que eu vi as palestras do Luciano, e eu fiz como aluno esse curso umas 3 vezes, e aí você vai vendo as diferenças. Então, para quem veio de outra linguagem e está bem novo, vai ter muita coisa bacana que a gente vai ver durante esse curso, respectivo mais ao Python, né? A partir de orientação objetos, é o que eu considero que vocês já sabem, né? E aí quem fez o curso justamente a criação do curso Python Burts, para quem fez o curso anterior a esse, é justamente para dar a base da orientação a objetos. Então, a parte básica de atributos, etc. A gente vai fazer uma pequena revisão sobre isso, para a gente relembrar pouca coisa, mas aí a gente já vai vendo outras coisas que nós não vimos naquela parte básica do Python Burts. Então, qual é o conteúdo que a gente vai ver nesse curso? Então, nós vamos explorar bastante objetos nativos, nós vamos ver a terminologia básica de OO no jargão do Python, regras de escopo, atributos de classes versus instâncias, coisa que a gente já viu lá no Python Burts, mas só para a gente relembrar. Polimorfismo e duck typing, isso, polimorfismo a gente viu o básico lá no Python Burts e com herança, mas aí eu vou falar também sobre o duck typing, que é uma outra forma de você atingir o polimorfismo. Então, vai ter conceitos e exemplos sobre isso. Por que a setinha não está funcionando? Só mouse, eu não sei. Aí a parte de objetos pythônicos em si, eu vou falar sobre o encapsulamento, qual que é a filosofia do Python, mostrar os getters e setters e as respectivas propriedades. Vou mostrar coisas que a gente não viu na parte simples do Python Burts, que é a herança múltipla, que existe dentro do Python e não existe em outras linguagens. Eu costumo sempre fazer muito paralelo com a linguagem Java, porque é da onde eu vim, né? É a linguagem orientada a objetos que eu aprendi durante a faculdade, e até certo tempo é a linguagem praticamente aquela mais utilizada com orientação a objetos, né? E aí o problema é que às vezes a turma acha que né, a orientação a objetos que o Java implementa é que é a correta, né? Então vai ter até uma parte de histórico durante esse curso que a gente vai ver que não é bem por aí. Então eu vou mostrar exemplos de API com herança múltipla. Se eu não me engano aqui eu vou falar sobre o tkinter, que é uma biblioteca gráfica que vem no interpretador padrão, e também tem um exemplo bacana de Class-Based Views do Django também. Estava aí, né? Eu ia ter passado, mas é bom que eu já estou decorando aqui os slides. Depois a gente vai falar sobre o Python Object Model, que aí eu acho uma parte fantástica, assim, quando eu vi da primeira vez, eu achei bem bacana,
né, com sobrecarga de operadores, conceitos e exemplos simples. Vamos ver as sequências, iteráveis e geradores a parte básica. Exemplos de uso de sobrecarga, então a gente vai ver a classe vetor, event, o ORM do Django e o tkinter de novo. Tá? Depois nós vamos ver alguns padrões de projeto, a utilização de funções como objetos e também objetos invocáveis, o conceito de protocolos, que são interfaces informais, que não existe, por exemplo, no Java, não tem esse conceito, as classes abstratas, que existem no Python e funcionam exatamente como as classes abstratas não exatamente como as classes... Não, essa sim, exatamente como as classes abstratas do Java, e elas podem ser utilizadas também como interface. Como tem herança múltipla, você não precisa dividir classe abstrata e interface, coisa que você tem que fazer lá no Java, né? Então, e alguns padrões de projetos e sua aplicação em Python. Depois a gente vai começar uma parte básica de metaprogramação, onde nós veremos os decoradores de métodos e de classes, tá? Os decorators de Python. E aqui eu só vou comentar que essa metaprogramação ela segue depois, principalmente para quem vai ver, para quem está inscrito no ciclo inteiro de cursos. Depois a gente vai aprofundar ainda mais vendo os descritores de atributos que aparecem muito no ORM do Django, no SQL Alchemy, para definição de propriedades lá, conectadas com o banco de dados, e aí a gente vai entender da onde que sai aquela base do ORM do Django. E aí a gente vê um exemplo de API com os descritores, que é o Django, mas a gente vê isso por baixo dos panos, e isso é muito legal porque às vezes a gente começa a trabalhar com o Django, vê que tem algum código meio esquisito lá nos modelos dele, que não é comum de se ver, não é o código que a gente vê aqui do dia a dia, quando a gente está trabalhando com orientação a objetos simples. Mas a gente não se pergunta, né? A coisa funciona e você fica só, o Django faz alguma mágica aí e assim está na documentação, eu vou usar e pronto. E essa é a ideia mesmo, né? Desse tipo de API. A complexidade fica escondida do usuário. Mas é legal você conhecer porque você pode utilizar a mesma solução nos seus projetos. Tá certo? Então esse é o conteúdo todo. Eu não tinha falado também lá na parte da aula. Fiquem à vontade para perguntarem no meio, tá? Essa é a vantagem da aula ao vivo. Eu espero não ficar só em um monólogo aqui. Então, de vez em quando, eu até peço para vocês participarem aí. Podem perguntar no meio da aula e essa é a vantagem. É bacana a gente interagir aqui, tá? Bom, aula 1, introdução a O, mas essa introdução a gente já vai vendo algumas coisas talvez um pouco mais complexas para quem não está trabalhando com Python aí no dia a dia, que não começou há muito tempo, tá? Essa parte dos slides eu tiro até do Luciano, que ele gosta sempre de também fazer uma conceituação histórica, e aí eu acho bem bacana e eu trouxe aqui para esses slides também, né? Então, a origem da orientação a objetos, a primeira linguagem que trata com alguns dos conceitos de orientação a objetos é a linguagem Simula, feita em 1967, na Noruega, por esses caras aí que eu não vou me arriscar a falar o nome, porque provavelmente eu vou falar errado, tá? Eles já trabalhavam com objetos, classes e subclasses, e principalmente os chamados métodos virtuais, né, que é o que permite a você alcançar o polimorfismo da orientação a objetos, né? Ou seja, você chama um método em um objeto, mas você não sabe exatamente qual método vai ser executado, porque o método que vai ser executado depende de que classe aquele objeto pertence, né? Então, por isso que são chamados de métodos virtuais, tá? E veja, né, 1967, cara, faz um bom tempo isso daí. Eu, em particular, não era nascido, de repente todo mundo aqui ainda não era nascido em 1967, tá? E aí teve a evolução. Então, o que a galera às vezes fala que foi a origem da orientação a objetos é a linguagem Smalltalk, mas foi, na verdade, a Simula, mas o que a turma costuma mais conhecer é a linguagem Smalltalk. E aí já inventada nos Estados Unidos, talvez por isso, né, a turma lá faz um marketing
bem forte, né? Em geral, é o americano que inventou tudo no mundo, né? Tem aí o exemplo da aviação com os irmãos Wright, mas enfim, feito lá na Xerox, no parque, né, no Palo Alto Research Center, né, e aí foi onde realmente surgiu a terminologia, pelo menos, que nós utilizamos hoje em dia. Né? Então, a parte de programação orientada a objetos, passagem de mensagem, que nada mais é do que a execução dos métodos, o chamado late binding, que é a ideia por trás dos métodos virtuais, tá? E aí esse daqui é uma foto de uma revista, infelizmente eu esqueci dessa vez o nome da revista, o Luciano sabe, é um conjunto de revistas históricas que tem inclusive na biblioteca da USP, depois eu pego o nome dessas revistas, que obviamente em 1980 ainda faltaria 2 anos e 9 meses para eu nascer, tá? Mas o Luciano disse que comprava nessa época aí essas revistas e ele falou que tem lá na biblioteca da USP todo o acervo, e essas seriam as fotos. Vejam que para 1980 você já tinha uma coisa meio visual ali, né? Da programação das classes ali de Smalltalk. E lembra um pouco, de certa forma, essa parte visual, até com quase um diagrama ali que você vai programando. Tá? Então, o Smalltalk realmente aí foi a linguagem que deu origem aos termos de orientação a objetos que nós utilizamos hoje em dia. Esse daqui é o Squeak. Então, para quem quiser programar, hoje em dia, em Smalltalk, a linguagem não morreu em 1980, tem gente que usa em alguns projetos, e quem quiser ver o Smalltalk livre pode dar uma pesquisada sobre o Squeak. Essa daqui é uma figura da IDE dele, tá? Para você trabalhar aí para você trabalhar. Veja que é bem visual também. Você tem os objetos aqui de forma visual nessa IDE, e aqui já a parte de hierarquia e tal. Então você tem uma IDE aqui. Eu, em particular, eu nunca brinquei, mas eu lembro que teve um RuPy que o cara usava Smalltalk e ele chegou a fazer um demo utilizando a linguagem, tá? Eu ainda tenho que acertar aqui as animações desse slide, mas não tem problema. Bom, aqui então quais são os conceitos? Para quem veio do Python Buds já vai saber isso, né? O conceito de objeto. Então, o objeto é um componente de software lá eu chamava de estrutura de dados, né? Que inclui dados chamados de atributos e comportamentos, que são os seus métodos. Em geral, os atributos são manipulados pelos métodos do próprio objeto. O detalhe é que o Luciano retirou aqui, como está aqui aqui na fonte, aqui embaixo, ele retirou essas figuras da documentação oficial do Java, tá? Mas ela serve para qualquer linguagem orientada a objetos. Tá? Então, basicamente, você tem aqui os atributos representados por essas formas geométricas aqui, são chamados aí às vezes são chamados de campos também, os atributos, os dados, né? Então, por isso que está fields aqui. E aí nós temos os métodos, e nós, em geral, devemos alterar os atributos através dos métodos. Então, isso daqui seria um exemplo de um objeto representando uma bicicleta, aqui no caso, e aí você tem os métodos com os quais você vai interagir para mexer, por exemplo, na velocidade de cruzeiro da bicicleta, na rotação da bicicleta, e aqui em qual marcha que eu estou na bicicleta. Então faz sentido ter os métodos, né? Aqui, olha, mudar marcha, frear, que vai diminuir a minha velocidade, mudar a cadência, tá? E aí o ideal é que você interaja com o objeto executando seus métodos, e é isso que se chama de, lá no Smalltalk, enviar mensagens, né? Então, um objeto interage com outro enviando mensagens, ou seja, através da execução dos seus métodos. E daqui a pouco a gente vai pegar essa mesma imagem e vamos aplicar na terminologia aí do Python, tá? Então, a terminologia. O Python tem um modelo unificado, onde
E aqui começa a diferenciar do que a gente viu lá no Python Birds. Todas as funções, aliás, tudo em Python, e daqui a pouco a gente vai ver isso, tudo é um objeto. E quando eu falo tudo, tudo mesmo. Então, tudo que você vê no código, você pergunta o que é isso. Se você responder um objeto, você vai estar certo. Tá? Só que, e principalmente para quem vem, por exemplo, do Java, isso passa a ser uma novidade, porque se eu te perguntar o que é um método no Python ou no Java, o cara vai responder, um método é um método. Se eu perguntar para o cara o que é um pacote, ele vai responder, um pacote é um pacote. Né? Agora, se você, no Python, o pacote é um objeto, a função é um objeto. Tá? O módulo em si, onde você coloca suas classes, também é um objeto. Então, tudo é um objeto dentro do Python. Então, realmente é uma linguagem de orientação a objetos de primeira classe. E a gente vai brincar bastante com isso, né, de funções serem objetos durante o curso. Tá? Então, as funções são objetos assim como números, strings e etc. E isso aqui, para quem vem do Java, já abre bastante a mente, porque existem várias coisas que um javeiro vai falar que faz sentido você fazer com uma variável, mas que ele não está acostumado a fazer com uma função, como fazer atribuição de uma função, receber uma função como parâmetro de outra função, retornar uma função como resultado de outra função e assim por diante, tá? Mas a gente vai explorar. E aí o fato é que como as funções e os métodos, como eu falei, tudo é objeto, são objetos, o Python tem um modelo unificado onde tudo tudo que é de uma classe, né, ou de um método, eles são atributos. Então, quando você fala atributos de um objeto, em Python, você vai estar se referindo tanto aos, que eu vou chamar daqui a pouco de atributos de dados, ou que também a gente pode chamar de campo, aproveitando a terminologia do Java, mas na documentação oficial eles se chamam atributos de dados, quanto os métodos. Né? Então, os métodos são objetos que pertencem às classes. Tá? Então, quando você pergunta quem são os objetos relacionados a uma classe, ou a um objeto em si, você vai ter tanto os atributos de dados, os campos, quanto os métodos. Tá? Então, assim como... isso aqui é o que eu já falei. Né? Então, assim como os campos numéricos, string, etc., tudo em objetos são atributos. Tá? E por isso que quando você pergunta, né, quando você faz uso da função dir, cadê esse daqui? Acho que é o console Python 3. Acho que sim, mas de toda forma, deixa eu conferir. Dar um clear aqui. Python 3. Vocês estão conseguindo enxergar aí essa fonte aqui? Tá, de toda forma já um pouquinho. Beleza. Então, por isso que quando você dá um dir, por exemplo, em uma string, veja que vem de tudo aqui. Em particular, string tem muito método. Então, existem os métodos lá string. Então, na realidade, quando o dir, o que você está perguntando é, me diga quem são os atributos deste objeto. Onde atributos, como a gente acabou de falar, são tanto os campos quanto os métodos. Né? Então, você vai encontrar aqui todos os métodos, obviamente. Eu nem me lembro se tem algum atributo de dado aqui na string, para falar a verdade. Lower, não, acho que string não. Tá? Mas quando eu tiver atributos de dado, esse cara aqui vai me responder também. Eu não me lembro se talvez o inteiro tenha. Dá um dir no inteiro. Olha lá. Então, o inteiro ele tem, né, alguns atributos de dados que seriam um numerador. Né? Então, veja que eu consigo. Inclusive, isso aqui eu vou falar depois, mas já mostra aqui, ó, um numerator, e você pode perguntar também qual é a versão de número imaginário de 1, né? Qual é a parte imaginária de 1. Como 1 é um número real, a parte imaginária é 0. Tá? Detalhe que eu não posso fazer um ponto alguma coisa, porque se eu colocar um ponto alguma coisa, o Python acha que eu vou... que eu estou falando de um ponto flutuante, né? Então, quando você quer acessar os métodos
de um número, então você dá um espaço para ficar explícito que você vai querer chamar um método aí ou pegar um campo desse, por exemplo, perguntar que o 2bytes, executar o método 2bytes do número 1. Opa, 2bytes, o que eu precisava passar aqui para ele? Required argument length. Sei lá. O que ele queria? Queria o segundo. Devia dar um doc aqui no caso, né? Vamos perguntar então, vamos dar um help aqui no. Eu nunca usei o 2bytes. Vou ver ele aqui agora, então você pode dar um help para saber o que faz. Transforma o inteiro no bytes, retorna um array de bytes representando. Eu tenho que passar o array lá. Tá. Por isso que eu não deixo o 2bytes para lá. Deixa eu ver se tem um. Talvez o conjugado também não vai ser. Deixa eu dar um help no conjugate ali. Em cima. Conjugate é o que é isso? Que o conjugado também de um número inteiro vai ser chatinho, né? Porque se eu perguntar qual é o conjugado de 1, ele vai retornar 1 mesmo, né? Seria legal se eu colocasse um número imaginário, né? Então, um J, o conjugado seria o menos um J, né? Basicamente, o conjugado sempre você pega a parte imaginária e coloca o negativo, tá? E até para lembrar quem nunca viu, isso aqui é um número complexo que é um tipo embutido aí no Python. Se você coloca o J, tá aí o número complexo, tá? Em geral, você pode também ter uma parte real nele, assim como a gente aprendeu lá na escola. Beleza? Todo mundo aí sabe, quer dizer, o pessoal que fez o curso anterior sabia, mas o pessoal novo sabia aí de número imaginário? Eu nunca precisei na prática para falar a verdade, né? Acho que isso é mais utilizado aí para quem trabalha com alguns programas matemáticos. Eu nunca usei. Eu descobri que tinha, mas eu nunca utilizei também. Bom, então a função dir retorna todo mundo, tá? Então esse é o detalhe do modelo unificado do Python. Então, quando você perguntar quem são os atributos de um objeto, ele vai te retornar tanto métodos quanto campos. Então, os campos e métodos são chamados de atributos, e quando você quer falar apenas campo, é o que foi chamado lá no Java, você pode utilizar atributo de dado ou até mesmo campo, do inglês field, né? Mas na documentação oficial, quando eles falarem desse tipo de atributo, em inglês lá, vai estar escrito data attribute, tá? Então, vai ser esse cara aqui, atributo de dado, que você vai encontrar na documentação oficial do Python. E aí a gente pode reescrever aquela definição do Java utilizando a terminologia do Python, né? Então, o que é um objeto dentro do Python? É um componente de software que inclui os atributos de dados, você pode chamar também de campos, e os métodos, que são atributos invocáveis como são as funções, né? Se alguém aí do curso de Python Buds também lembrar aí, ou também quem está aí agora, né, qual que é a diferença entre função e método, tá? Se vocês não lembrarem, aí eu até relembro vocês. Mas se vocês quiserem escrever ou até falar aí, quem quiser liberar o microfone, fica à vontade. E, em geral, então, os atributos de dados, eles são manipulados pelos métodos do próprio objeto. E, digamos, a esse fato de você não manipular diretamente os atributos, nós damos o nome de encapsulamento. Então, não vai ter acesso direto, a priori, a um atributo. Você vai ter um acesso indireto através da execução dos métodos, ou seja, lá do Smalltalk, através da passagem de mensagem. Tá? Ainda ninguém aí? Diferença entre função e método.
E aí uma coisa que a gente vai aprofundar depois, mas passa a ser interessante, né? A gente pode até executar depois, a gente pode até executar também no console para dar uma olhada, dar uma olhada no que acontece quando você executa algumas operações, por exemplo, em um dicionário. Opa, eu só acho que eu comi bola, porque não era. Eu não copiei no código, maravilha. Vai ser bom porque aí eu tenho que fazer novamente aqui. Eu só não coloquei, eu esqueci de colocar só a definição desse dicionário. Não tem problema, a gente faz ali de novo aqui. Então, a gente pode começar a explorar algumas coisas nos objetos embutidos. Deixa eu ver aqui. Ele não vai me dar aqui, maravilha. Deixa aqui mesmo. Depois eu conserto isso daqui, conserto agora, tá? Então, para você utilizar um dicionário, vamos lá então, né? Então, eu vou criar aqui um dicionário D, onde eu vou relacionar os estados com as suas capitais. Então, capital do Amazonas é Manaus, capital de Pernambuco, Recife, e capital, tinha lá mais um CE, então vamos colocar também a capital do Ceará aqui. Opa. Então, o que estava faltando naquele código ali era justamente incluir a definição do dicionário. Então, esse daqui é o dicionário que eu acredito que vocês devem utilizar aí no dia de vocês, não vai ser nenhuma grande novidade. Se você praticamente começa a programar em Python, você... Pronto, então o que estava faltando era isso, por isso que eu estava achando esquisito esse código. Então, aqui nesse código, você acessa os elementos do dicionário através disso. Você coloca a chave, você coloca colchetes e coloca a chave do respectivo elemento que... E aqui, inclusive, eu coloquei CE Ceará, né? Então, eu coloquei errado. Na verdade, é capital, então é Fortaleza, não relacionando a sigla com um nome. Vou do lado aqui, conserto esse código aqui ao vivo. Sair da IDE. Pronto, agora sim. Ok. Resposta aí da Ananda. Pô, bom, Ananda, do ano passado, e aí ainda lembra, né? Métodos são semelhantes a funções, mas no método o código vem dentro de uma classe. Então é o que começa, né? Então o método ele pertence a uma classe, né? E nisso ele é diferente da função. E a sintaxe de chamar o método é diferente de chamar uma função, né? Por que é diferente? Porque você sempre vai chamar um método na maioria das vezes, em um objeto, né? Então, em geral, também o resultado do método ele vai depender do chamado estado do objeto, onde estado do objeto é o conjunto de valores dos seus atributos de instância. Né? Então, se você chamar um método em um objeto e chamar um método em outro objeto, mesmo que você coloque os mesmos argumentos, pode ser que ele retorne alguma coisa diferente, porque ele considera também o estado do objeto para definir o que ele retorna. Né? Mas muito bem aí, Ananda, obrigado aí pela explicação. Bom saber que o pessoal do ano passado ainda se lembra. Tá certo? Obrigado.
Ok, então acesso a elementos a gente costuma fazer assim, é uma forma de você fazer, né? Então coloca os colchetes e ele vai te retornar qual é a chave respectiva. Então é isso que estava aqui na apresentação. Mas o interessante é que a gente vai começar a investigar os métodos que começam com underline, underline e finalizam com underline, underline. Que para não ter que ficar falando toda hora underline, underline, get item, underline, underline, a gente chama de dunder, que seria de double under. Então esse daqui, esse cara aqui, é o dunder get item. E se você executar o dunder get item, você vai receber o mesmo resultado desse cara aqui, né, do acesso a esse cara. E veja que é o mesmo resultado mesmo, né? Se eu perguntar alguma chave que não está lá, veja que eu recebo um key error. Não cheguei a chamar por aqui também, né? E se você chamar um get item no C, na chave que não existe, faltou completar aqui, né? Vejam que responde a mesma coisa, inclusive com a mesma sintaxe. E isso começa a ser interessante, né? Que aí você começa a estudar o chamado Python, que a gente vai fazer bastante durante esse curso. Estudar o chamado... Então, na realidade, quando você faz isso aqui de cima... Cadê o ponteiro aqui? Já estava ligado? Já. Então, quando você executa isso aqui, por baixo dos panos, o Python está chamando para você esse dunder get item. E isso vai ser bacana para a gente trabalhar com isso depois. Tá? Então, quando você acessa MG, você recebe lá o valor. Né? E na verdade, quando você faz isso aqui, né, no dicionário, que seria a atribuição, você está criando uma nova chave, nesse caso aqui o MG, Belo Horizonte, e aí quando você pergunta quem são os valores de D, você passa a ter o Belo Horizonte aqui. Na realidade, isto aqui que está sendo feito é a mesma coisa que chamar esse dunder set item, tá? Então, mostrando aqui a coisa funcionando. Ó. Se eu pegar, então, e chamar o set item de um elemento, e aí eu vou acrescentar aqui o estado de Minas Gerais e o nome, vou colocar aqui só BH, tá? Veja que eu passo a ter aqui o estado de MG com BH, que seria a mesma coisa que eu fazer, por exemplo, RJ igual a Rio de Janeiro. Então, eu diria que um grande mote, ó, o D aqui com o Rio de Janeiro aqui também. Então, um grande assunto que a gente vai perseguir bastante é estudar esses métodos especiais dunder, né? Porque se o Python chama por baixo dos panos um método na hora que você acessa com a sintaxe de colchete, então, de repente, você pode criar os seus objetos de forma que eles se comportem de uma maneira parecida com os objetos nativos do Python. E aí você vai ver que muitas vezes quando você faz isso, o seu código fica muito mais legível e por conta de você fazer isso, você ganha várias coisas que o interpretador já faz com os objetos nativos. Né? Como, por exemplo, embaralhar uma lista, que a gente vai ver isso, como acessar elementos de uma lista, como a gente está vendo aqui agora, criar novos elementos, ordenar os elementos e assim por diante. Tá? Então, exemplo aqui do dicionário. Aqui o exemplo só dos atributos de dados. Então, por exemplo, se você perguntar o dunder class de um dicionário, ele vai te retornar dict, que é basicamente a mesma coisa que você perguntar o type de D. Veja que o resultado é o mesmo. Tá? Por exemplo, outro atributo de dado, né, o dunder doc.
que me dá a documentação, é o atributo que contém a documentação daquele objeto, né? Então, para quem conhece lá as docstrings do Python, né? Então, quando você coloca uma docstring, em geral a gente costuma colocar bastante em classe, em função, né? E aí esse atributo ele é armazenado nesse campo underdoc, ou nesse atributo de dado underdoc, tá? Então, os métodos são iguais aos atributos. Isso aí, o dirzinho, só para mostrar que vem todos. E aí, uma coisa para a gente começar a ver na API padrão do Python, a turma fazendo uso dos seus objetos, de forma que, se você já sabe como funciona um dicionário, você acaba sabendo como funcionam outros objetos se eles seguirem o chamado Python Data Model. E esse exemplo aqui, ele é bem legal de fazer iterativo, inclusive. Eu vou colocar o código aqui só para eu não derrubar. Isso daqui foi uma das coisas que eu tive que traduzir, né? Porque não, isso aqui tem print no meio, não, isso aqui não tem print, mas principalmente porque o tkinter, ele começa com minúsculo. Mas é legal de fazer esse cara aqui com um exemplo iterativo. Vamos só tentar entender aqui o código. Olha lá, eu importo o tkinter e aí eu importo a função strftime, que é uma função para você formatar a data, tá? E aí essa biblioteca tkinter ela tem um label, que é justamente esse cara que está aqui do lado, tá? Eu chamo esse pack só para ele já se mostrar aqui, para eu já conseguir visualizar a janela, e veja que os acessos aos atributos desse objeto do tipo label do tkinter, eles são armazenados e você interage com eles assim como você interage com um dicionário. Então veja aqui o que eu estou setando. Se eu te mostrasse só essas duas linhas aqui sem você olhar o resto, você não saberia me dizer o que é isso. A priori, se você aprendeu o Python e não conhece o Python Data Model, você ia falar, olha, isso aqui está me parecendo um dicionário, porque ele está acessando chaves com colchetes e fazendo uma atribuição aqui com esse cara, né? E aí, essa daqui é uma função tic-tac que faz esse relógio funcionar, mas aí a gente vai entender o que ele está acontecendo aqui. E aqui já tem um detalhe muito grande, porque essa função tic-tac, ela é passada como parâmetro para esta função after. Então veja que aqui eu não estou executando tic-tac. Até porque não faz sentido, porque o tic-tac aqui não está retornando nada. Quando não retorna nada, ele coloca none. Então eu não estou executando, eu não estou colocando aqui um abre e fecha parênteses de execução do tic-tac. Mas vamos fazer esse exemplo, é bacana fazer esse exemplo iterativo porque o relógio funciona, né? Pequeno detalhe, quem estiver no Linux, muitas versões de Linux, como o Ubuntu, eles não vêm com... O Ubuntu mexe no interpretador padrão e ele remove de lá o tkinter, tá? Então, no Ubuntu você tem que instalar o tkinter, tá? Via pip. Opa! Tá, já vi o comentário, o comentário aqui do Silas. É fã de Tropa de Elite, Silas? Para instalar, se eu não me engano, você vai... Isso, só que eu acho que é com letra minúscula. Pip install tkinter, se vocês quiserem criar um ambiente virtual, quem sabe do que eu estou falando, pode criar um ambiente virtual, mas ou se quiser instalar no Ubuntu direto, também você pode dar um apt-get install, acho que ele chama Python tkinter, eu acho que é assim. Se for para o 3, a gente está trabalhando... esqueci de avisar no início da aula, a gente está trabalhando com Python 3, mas eu falei que a gente estava traduzindo, né? Mas é Python 3 que eu vou utilizar durante a aula. Inclusive, a gente vai fazer algumas traduções. A gente vai fazer um fork do repositório original dos códigos desse curso e aí, de repente, a gente vai consertando aí durante o curso, tá? Então, se der um sudo apt-get, na verdade, install no
no Linux, para quem não sabe do pip, pode também instalar assim, tá? Sudo apt-get, faltou só o sudo lá na frente, mas você vai levar a mensagem de erro lá, né? Então, sudo apt-get install python 3 tkinter, você vai ter a biblioteca instalada, tá? No Mac já vem, eles não mexem no interpretador padrão, então isso aqui vai funcionar, e no Windows também. Então, from tkinter import label. Inclusive, isso foi uma coisa que eu tive que mudar já nesse código, tá? No Python 2, o tkinter, por alguma razão, tem um pacote começado com T. Como a ideia do Python 3 aí consertando tudo que estava, entre aspas, de errado, o pessoal mudou isso. Então, se você tiver no Python 2, ele vai funcionar se for assim. Tá? Bom, e aí então eu vou criar um relógio, um objeto com esse cara. Então, olha lá, já apareceu para mim a telinha aqui do label, tá? E aí, lá do código, isso, eu só tenho, quando eu estou trabalhando com ele em forma iterativa, eu tenho que chamar o pack só para ele começar a se atualizar na tela, conforme a gente for fazendo mudanças. Deixa eu colocar até aqui, minimizar um pouco isso daqui, porque é interessante que o relógio, o negócio sumiu. Cadê o negócio? Ou ele deve estar pequenininho em algum lugar. Eu não coloquei tamanho nele. Daqui a pouco eu escrevo nele e eu acho que ele aparece. Espera aí. E aí, qual é o nome? Então funcionou aí, né? Sudo apt-get install python 3 tkinter. Ou só copiou para a galera colar aí, né, Silas? Tá, então eu vou setar a fonte e um texto. Né? Vamos começar até devagar. Então, relógio... Aliás, não vou mudar a fonte por enquanto. Vamos só fazer o relógio, a propriedade text, igual ao bom e velho, ou em português, um olá mundo. Opa, e é relógio, não relógio 1. Né? Eu costumo utilizar a IDE quando eu me aventuro. Nossa, cadê? Cadê a minha telinha? Sumiu mesmo. Eu acho que no iterativo que eu não preciso chamar o pack. Deixa eu reinicializar aqui. Python 3. Importo. Crio o meu relógio. Tá lá. Acho que é quando eu não estou na versão interativa. Tá lá. Não apareceu. Minha telinha está aqui. Agora, quando eu chamar o pack, vamos ver. Relógio. Não, relógio 1. Tá lá. Maravilha. Opa. Volta aqui. Pronto. Deixa ele aqui embaixo agora. É porque às vezes, acho que se ele está sem texto e você chama o pack, eu acho que ele, como ele não tem nada, ele está numa opção de tipo, estilo do Android, que é tipo wrap content, ele vai se adaptar ao tamanho do conteúdo e aí ele não tem nada, ele some. Tá? Para você apareceu, para mim não, né? Então é legal fazer esse exemplo iterativo porque a telinha fica aqui e aí deixa eu ver qual é a fonte que ele utilizou aqui. Helvetica 120 Bold. De repente eu não vou colocar tão grande. Então veja que os acessos eles são feitos como se um dicionário fosse, né? E aí eu coloco então Helvetica. Deixa eu começar com 80. Começar devagar. Putz, toda hora esse relógio. Estou usando o autocomplete errado. Olha lá. Então eu apertei lá e ele aumentou aqui para mim. Tá certo? Bom, mas isso aqui é um relógio, né? Não é simplesmente eu quero construir um relógio. Então a ideia é você importar do pacote time, importar
a função strftime. Tá? Veja o que essa strftime faz. strftime, você coloca o formato, e aí tem na documentação como é, se não me engano é H maiúsculo para hora, acho que é N maiúsculo para... Deixa eu até conferir aqui, sim, é tudo maiúsculo. Né? Faltou só os 2 pontos para ficar HM, e aí para segundo você tem um porcentagem S, se não me engano é o formato mais ou menos do C, isso aqui. Então veja que o strftime, ele pega o tempo atual da máquina e ele já me transforma em string. Veja que toda vez que eu aperto strftime, ele atualiza o tempo com um horário padrão, um horário corrente da máquina, né? Então veja que ali os segundos estão sendo selecionados. Então, na realidade, o que eu quero fazer é o seguinte, né? Em vez de printar aqui, o que eu quero fazer é o quê? Pegar lá o meu text, e em vez de colocar o lá mundo, eu quero jogar o resultado do strftime, né? Se eu ficar aqui, ó, apertando toda hora, veja que o relógio funciona, né? Só que eu não quero, obviamente, ficar aqui fazendo isso toda hora, né? De ficar, eu quero programar para que ele faça automaticamente o que eu estou fazendo manual aqui agora, né? Olha, vai dando enter aí, busca o horário atual e atualiza o relógio. Entenderam aí, gente? Por isso que eu gosto de fazer esse exemplo aqui no console ao vivo, porque eu acho que fica mais vivo o exemplo, e aí você entende mais do que só cuspir o código lá e, sei lá, explicar como ele funciona, né? Bom, então, para eu fazer isso, eu vou criar uma função tic-tac que vai me fazer justamente isso aí. Vai me fazer isso de buscar o horário atual. Tá? Então, qual é a ideia? Eu vou pegar o agora, da mesma maneira que eu tinha pego antes, né? Então, você pega o agora, pega o relógio. Já podia ter feito direto, igual eu fiz ali em cima, porque eu não vou fazer exatamente a mesma coisa que o Luciano fez. Então, deixa isso aqui dar um erro e aí eu começo de novo. Def tic-tac, e aí na realidade eu vou querer fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Vou colocar para cá só para não ficar tão feio o formato, pronto. Tá? Então, atualiza o label, o meu label, o que é isso aí? Eu não fiz isso. Atualiza então aí o meu label, o meu relógio, toda vez que eu chamar essa função tic-tac. Só que se eu deixar essa tic-tac assim, não vai ter tanta graça, porque você ia ter que ficar fazendo manual também. A única diferença aqui é que, em vez de escrever o relógio, o text, etc., você ia ter que chamar tic-tac. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia pegar essa função tic-tac e fazer o seguinte, olha, executa de novo esse tic-tac, por exemplo, daqui a 100 milissegundos. 100 milissegundos razoável para um relógio com precisão de segundo. Se ele ficar perguntando o horário atual do sistema ou você poderia colocar, na realidade, aqui até 500 milissegundos, né? Meio segundo, mas eu vou deixar o 100 aqui mesmo. Então, você tem uma aproximação razoável aí para o teu segundo. Então, como é que você faz isso? O objeto label, ele te deixa justamente, esse código que está aqui, ó, no after, é isso que isso aqui está fazendo. Ele é uma função que justamente deixa você fazer isso que eu falei, que é, olha, eu quero que você execute alguma coisa daqui a 100 milissegundos. E aqui começa a sacada, aqui para quem trabalha também com JavaScript, você já deve estar bem acostumado a passar função como argumentos de outras, né?
Pessoal, aí tem alguém que trabalha com web? Se sim, que trabalhe com jQuery, ou já trabalhou, pelo menos, com jQuery, né? Então, o jQuery, se você estudar um pouquinho mais a fundo o JavaScript, no início dele, em geral, você já está utilizando a programação funcional, né? Porque você começa lá com $.red e aí você coloca function alguma coisa. Então, o que é aquele function? Você está passando uma função como parâmetro para o jQuery, para ele executar depois. Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Estou passando a função tic-tac. Veja que eu não estou executando. Se eu fosse executar, eu ia ter que colocar assim. Eu não estou executando, eu estou passando a função tic-tac como parâmetro. E aí eu termino minha função tic-tac. Terminado isso, você pode testar rodando assim. O que eu vi? Ah, tá. Que você precisa configurar, você precisa só inicializar o loop que vai ficar lendo do label, que é esse cara aqui, ó, o main loop que ele tinha colocado aqui. Eu vou ver isso aqui, configure, set configure, vamos lá então começar esse main loop, relógio ponto, assim que ele chama mesmo, main loop tudo junto. Eu coloquei errado? Isso aí era para ver se vocês estavam acordados, né? Então, mas tem que de toda forma começar o main loop. Então, vamos lá, after. É por isso que eu sou viciado em IDE, quando eu venho para o console é uma desgraça. E relógio, né? Que é outro erro, deixa eu começar de novo. E lá na IDE eu posso consertar quando eu faço esse tipo de erro. Antes disso, na verdade, eu tenho que fazer o relógio, o texto. E aí sim, relógio.after roda depois de 100 milissegundos, tic-tac, pá, tic-tac, execute, self-configure, mas agora talvez seja um main loop. Deixa eu já começar de toda forma o... Não, o que eu fiz aqui de errado? Lá tem essa função de erro, está muito ruim. Dessa vez eu não errei. Relógio after sem tic-tac. Vou tentar aqui de toda forma. Main loop. Que relógio. Relógio tax? Foi isso que eu escrevi lá? Foi isso? Eu tô muito doido hoje. E aí ele começou o main loop. Olha que maravilha. Tudo dando errado. Como é que eu vou sair do main loop? Não vou sair. E nem daqui também vai sair no control dele esse main loop. Agora eu vou ter que fechar. Deixa eu fechar essa janela. Pronto. É por causa do jogo do peixe, foi por os pênaltis. Pois é, eu tava vendo o primeiro tempo. Mas não foi isso, não. Porcaria. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. E nem quer me dar também meu console. Acabou com tudo aqui. Bom, eu vou apelar aqui e vou fazer onde eu me sinto mais à vontade, que é no Pachab. Então, deixa eu dar uma roubadinha e colocar meu código lá, que eu não teria perdido tudo. Né? Inclusive, deixa eu copiar isso aqui do slide, que eu já tinha feito antes. Mas eu vou colocar no mesmo formato que eu tinha escrito agora, tá? O Thiago já está rodando. Beleza? Então, deixa eu... O que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que criar um projeto novo. Não, só quero rodar o console. Não vou nem criar projeto novo, não. Só um consolezinho, só um sandbox aqui, tá sapo. Eu acho que, inclusive, o código que eu coloquei aqui está no sandbox.
Cadê o relógio? Ctrl Shift F. Relógio. Onde está você? Não, relógio 1. Relógio 1. É mesmo? Eu não coloquei esse código aqui? Não. Eu fiz tudo no console. Eu vou ter que fazer de novo. Maravilha. Sem problema. New. File. Relógio. Estou no Python 3, então não preciso de nada disso aqui. Pronto, tá aí. Só o meu tic-tac que eu não quero fazer. Quero fazer assim. Não está compartilhando a tela? Parou de? Opa, então esperem aí que... Ah, tá. É porque alguém acho que passou a compartilhar a tela aí. Eu replace Thiago Corteiro ponto e start sharing. É que o Thiago, acho que você tentou aí compartilhar a tela, né, Thiago? Tranquilo, acontece. Ou de repente porque você queria mostrar funcionando, né? Tá, calculou agora, boto agora aqui, execute esse cara depois de 100 milissegundos e começa um main loop. Exatamente o código está lá, agora sem hex lá, o text, que estava faltando o texto, né? Então deixa eu executar esse cara aqui. Então eu tenho lá a coisa funcionando, né? A única coisa é que no código do Luciano ele coloca um if para saber se essa string que já está lá no relógio é diferente, ou seja, se realmente já passou um segundo. Mas na prática, se for igual, ele não vai fazer nada. Não sei se tem algum overhead quando você seta uma propriedade de um label para ele se atualizar. Pode ser que tenha, pode ser essa a razão do Luciano ter colocado um if, mas a priori, para o exemplo funcionar, você não precisa daquilo. Beleza? Então, o que tem de interessante nesse código, como eu mencionei, olha, se você verificar só as linhas 5, se eu só te mostrasse isso aqui para você, ó, até aqui, o after você ia achar estranho. Mas até esse código daqui, veja que quem conhece como um dicionário funciona, consegue setar as propriedades desse relógio. Tá certo? Inclusive, o Luciano utilizou isso no projeto dele que chama Pingo.io, onde ele fez uma biblioteca em Python para se comunicar com vários desses mini PCs, essas plaquinhas, né, como Raspberry Pi, BeagleBone, Arduino, né? E aí, para ele setar os pinos desses mini computadores, ele justamente faz a atribuição dessa forma aqui. Tá? E isso vai ser uma coisa que a gente vai ver como fazer durante o curso. Né? E a outra grande novidade, para quem não conhece, é que Python também é funcional, onde um método after, que pertence ao relógio, recebe como segundo parâmetro, a priori vamos chamar primeiro de função aqui, mas depois a gente vai chamar esse cara de callable, ou um invocável, um executável, um cara que pode ser executado. Então você passa isso aqui e ele executa para você. Tranquilo? Vocês têm alguma dúvida sobre essa parte aqui, gente? Então, vamos fazer o nosso intervalinho de 10 minutos. De repente, é o tempo de ver aí os pênaltis do Peixe. Não sei se já acabou, né? Para quem gosta de futebol. Então, eu vou parar a gravação e já salvar aqui. Parar a gravação também no Blue